Muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos acá, directo en un Break News, directamente de acá, de la oficina del pastor de la Asamblea de Dios en Bento Gonçalves. Está acá a mi lado, dando el privilegio. Es un honor, ¿no? Puedo decir, acá en Bento Gonçalves, el pastor Julio César Barros, de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Bendiciones, pastor, bienvenido. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Es una alegría estar participando en esta entrevista y dejar aquí algo muy valioso con relación a la obra de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, por su presencia. Gracias. Bueno, isso foi só para quebrar o gelo. Aqui estamos diretamente do Breaking News, daí de Rádio Gospel, diretamente aqui da Assembleia de Deus em Bento Gonçalves. Se encontra aqui ao meu lado o pastor Júlio César Barros, da cidade de Cochabamba, no país da Bolívia. É um prazer imenso estar aqui ao lado desse grande servo do Senhor. Posso dizer, um missiologista, um homem que tem muita experiência, brasileiro, porém se encontra há muitos anos ali na cidade de Cochabamba, no país da Bolívia. A paz do Senhor, pastor, mais uma vez. Foi só para quebrar o gelo, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, principalmente aqueles que estarão desfrutando dessa entrevista e recebendo informação adicional relacionada ao campo missionário. Que bênção, pastor. Eu quero dizer que é uma honra para nós da Rádio ID Gospel estar aqui conosco também, aqui nesse estúdio improvisado aqui na Assembleia de Deus. Paulo Ricardo, Henrique Gomes, estamos aqui representando a ID Rádio Gospel. É um prazer imenso estar entrevistando a sua pessoa nesses momentos preciosos que o Senhor nos concede nesse momento interessante. Pastor, para começar nossa dinâmica de entrevista aqui, uma interação, um bate-papo, gostaria que você fizesse conhecer as pessoas que nos assistem ali através dessas plataformas, das redes sociais, nesse momento, por gentileza. Bom, como nosso companheiro já mencionou, meu nome é Júlio César Barros, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Presidente Prudente, onde desde o ano de 1996 fui enviado por aquela igreja para poder fazer o trabalho missionário. Bom, a igreja foi o meio, o veículo pelo qual Deus utilizou para nos enviar para o campo missionário. E Deus nos chamou para o campo missionário desde meus 15 anos de idade. E sob a liderança do nosso pastor Carlos Padilha de Siqueira, quem já descansa no Senhor, ele foi o instrumento de Deus para nos conduzir até a cidade de Cochabamba. Que bênção, pastor. O seu testemunho é tão impactante que na terça-feira aqui na sede impactou muitas vidas, principalmente aqueles que têm chamado, aqueles que nos assistem. É interessante, o pastor frisou algo aqui que eu quero enfatizar. Deus lhe chamou aos 15 anos de idade, na verdade. Isso. Vale a pena mencionar que nessa época era muito jovem ainda, porém você que tem chamado, eu gostaria que você deixasse uma palavra de motivação, pastor, para aqueles que têm chamado e às vezes se colocam em próprias barreiras pessoais, às vezes por motivo de idade, escolaridade, e por motivo, às vezes, são paradigmas que precisam ser quebrados, né, pastor? E na sua época foram quebrados esses paradigmas, não é verdade? É bom lembrar, dentro da teologia bíblica, nós não cremos literalmente na predestinação para a vida eterna ou para a salvação. Amém. Pelo qual Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, dentro do contexto missional, e por que não dizer até mesmo ministerial, isso já é uma eleição direta da parte de Deus na vida do ser humano. Ali, todos aqueles que têm um chamado de Deus para a sua obra não têm como recusar. Ontem eu falei um pouquinho com relação a Moisés e Arão, seu irmão. Dentro do ministério, da chamada de Deus para o ministério, Deus não aceita substituto. Isto é, se Deus te chamou, você tem a graça e o chamado de Deus para fazer a obra. Não tem como recusar esse chamado. Jonas correu, o peixe pegou Jonas e levou ele para o lugar destinado por Deus. Enfim, quando falamos sobre a chamada de Deus na vida, é muito importante entender a palavra que o apóstolo Paulo falou no capítulo 1, versículo 14 e 15
do livro de Gálatas. Da mesma forma, Jeremias capítulo 1, 5 e 6. Deus usa uma expressão bem importante ali para o profeta Jeremias. Quando Deus se revela para o profeta, de fato, Jeremias era uma criança. Ele não usa essa palavra como metáfora. Eu sou menino, sou uma criança, não sei falar. Isso é de forma textual, porque alguns historiadores da Bíblia, alguns intérpretes da Escritura diz que ele tinha aproximadamente 8 anos de idade quando Deus se revelou a ele. E ele disse, não sei falar, sou uma criança. Deus diga, não diga isso. Uau. Não diga tal coisa. Porque antes, essa palavra antes tem uma profundidade sobre a eternidade. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Incrível. Entendeu? E quando você estava sendo gerado no ventre, eu me manifestei a ti, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, ele usa quase a mesma expressão linguística. E ele disse assim, mas quando aprove a Deus que me chamou desde o ventre de minha mãe e me separou pela sua graça. Então, a chamada de Deus não é uma escolha instantânea. Vou escolher agora? Não. Isso aí já vem de forma de eleição desde o eterno passado de Deus. E aquela pessoa que tem a chamada de Deus para o ministério, é bom que sinta essa chamada e que entenda o tempo de Deus para que ele venha se entregar. Foi o que aconteceu comigo. Eu vim de uma família não crente, meus pais não eram crentes, eu era católico, apostólico romano. Com 15 anos, Jesus me salvou. E me salvou com um propósito. Amém. Com 20 anos, cheguei a ser pastor. Fui o obreiro mais jovem da região de Presidente Prudente. Quebrei todo obstáculo daquela época, né? Quando não se consagrava meninos. Entende? Mas eu fui consagrado. Não vim de uma família pastoral, de uma família cristã. Foi uma eleição direta de Deus na minha vida. E Deus tem me abençoado grandemente. É incrível, pastor, frisar que a sua história, seu breve relato em relação à sua chamada, não só questão da idade, mas também questão dos paradigmas que foram quebrados, né? Eu creio que Deus, quando Ele chama alguém, Ele quebra, Ele rompe aqueles paradigmas, aquelas barreiras que o próprio homem coloca. Foi o seu caso. Então, podemos dizer que só há duas respostas que podemos dar para Deus para quem tem chamado, ou ir ou ir. Ou sim não tem ou opção, sim. Não tem opção. Não tem outra opção. É interessante, pastor, eu tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas esses dias que o senhor esteve ministrando aqui em Bento Gonçalves. Eu gostaria de entrar na temática em relação à sua vinda para Bento Gonçalves, o 13º Congresso de Missões da Assembleia de Deus, na presidência do pastor José do Amarante. Foi uma bênção esses dias e está sendo ainda, vai até domingo. Gostaria que você falasse sobre o convite que lhe fizeram a Bento Gonçalves aqui acerca do Congresso de Missões. Bom, primeiramente, estender o meu agradecimento ao pastor presidente desse campo, pastor José do Amarante. Ele já esteve conosco em Bolívia em várias oportunidades. E em uma dessas oportunidades que ele esteve conosco em Santa Cruz de la Sierra, participando da convenção, ele foi um dos preletores que trouxe a palavra de Deus para a igreja do Senhor naquele lugar. É um homem muito sério, abençoado por Deus, com uma estrutura bíblica bem fundamentada, com uma visão panorâmica bíblica interpretativa de uma forma extraordinária. É muito agradável escutar o pastor. Ele tem uma graça única da parte de Deus para trazer a interpretação da Escritura. Ontem falei um pouquinho sobre esse tema. Não basta somente conhecer os versículos da Bíblia, mas o mais importante é entender o que diz a Escritura. Isso Jesus menciona no capítulo 7 do livro de João, quando Jesus foi para a festa da Páscoa, e diz a Escritura que Jesus se levantou naquele dia, no dia da grande festa, e clamou dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Resumindo, isto ele dizia do Espírito Santo. Então, quem crê conforme diz a Escritura. Essa expressão é muito poderosa. Agradeço ao pastor pelo convite. Eu
ele mencionou comigo na cidade de Cochabamba. Ele esteve pregando ali também na nossa escola bíblica e nos 64 anos da igreja na cidade de Cochabamba. E sempre os pastores me convidam, porém nunca se concretizam esse convite. Sempre isso é feito de uma forma emocional. E eu aceito o convite de todos. Eu não poderia estar aqui, mas como aceitei, aí ele telefonou para mim no mês de janeiro, eu falei: pastor, estamos te esperando, você vai estar conosco. Aí falei para minha esposa: me comprometi e agora eu tenho que cumprir. E abrimos brecha na nossa agenda para poder estar aqui apoiando. Fiquei fascinado com a igreja, com o povo gaúcho, um povo abençoado por Deus, povo muito amável, uma igreja espiritual. Amém. Não uma igreja emocional, mas uma igreja espiritual que dá para notar que está habituada em se alimentar da palavra, em comer maná do céu, em ouvir a voz de Deus. E isso, a minha vida, devo primeiramente a Deus e depois ao pastor da igreja aqui. Sou muito grato. Fui recebido de uma forma fantástica. Que bênção. Eu me senti como Jesus se sentia na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Que bênção. Plena liberdade. Que bênção, pastor. É bom ouvir essas suas palavras em relação ao povo cristão aqui em Bento Gonçalves. Inclusive, podemos sentir que a igreja de Bento Gonçalves da Assembleia de Deus está vivendo um novo mover. Aleluia. Mover de missão transcultural. Isso rola, com certeza, no sangue do pastor presidente. A visão missionária dele é incrível. Eu tenho 1 ano e 2 meses que retornei a Bento depois de muitos anos e pude sentir isso. A missão transcultural está a cada vez mais forte aqui em Bento Gonçalves. Qual é a sua visão em relação da receptividade nos 3 cultos que o senhor ministrou em relação nesses 3 dias? Eu sou suspeito de falar sobre a minha ministração da palavra. Porém, concernente à igreja do Senhor, começando pela sede, é algo extraordinário. Entendeu? Me impressionou o nível espiritual da igreja. Eu não prego muito, não sou pregador, eu sou muito caseiro. Com relação ao meu trabalho missionário, eu sempre digo para os irmãos que eu não ando muito. Dizem que para ser um bom missionário tem que ter 2 características. Primeiro, tem que andar bastante. Eu já estou reprovado, que eu não ando. Eu sou muito caseiro, sabe? Eu cuido da igreja, temos um campo com 32 congregações, falta tempo para dar assistência aos trabalhos devido à distância e também devido à dificuldade do caminho da estrada para chegar em certas congregações. E obstaculiza para a gente interatuar diretamente com os nossos irmãos. E segundo, diz que para ser um bom missionário você tem que saber pedir. É outra característica que está fora do meu ministério. Não aprendi a pedir até hoje, senão trabalhar. Analisando o trabalho das congregações na quarta e ontem à noite na quinta, fiquei fascinado com as igrejas, com as congregações, porque dá para notar a seriedade da liderança. É verdade. Porque quando existe seriedade na liderança, isso influencia a postura espiritual da igreja. Isso influencia a postura espiritual dos membros. Notei que existe uma certa consideração e respeito no ministério e sobre o ministério. E isso reflete a vida espiritual da igreja e do ministério para a igreja. Então, essa vida espiritual que de fato nós presenciamos e vivenciamos esses 3 dias que eu ministrei a palavra, o que aconteceu não é porque o missionário pregou. Existe pregador que chega assim, eu preguei e aconteceu, não. É que a igreja em si é uma igreja boa. Amém. Entendeu? Então, é fácil pregar quando a igreja é uma igreja espiritual. É uma igreja que conhece a palavra, é uma igreja que se alimenta da palavra. Nós, me coloco agora como pregador, que pregamos somente somos um instrumento de Deus. Porém, a igreja já é o instrumento de Deus para recepcionar a palavra.
Que bênção, pastor. É lindo ouvir as suas palavras em relação ao ministério local, a pessoa do pastor presidente, os demais obreiros. E realmente a igreja aqui em Bento Gonçalves está de parabéns. Modéstia à parte em relação à sua pessoa, você é um excelente expositor da palavra do Senhor. Foi notório e notável que cada um de nós sermos edificados esses 3 dias. Eu fui alimentado, principalmente quando a palavra ela tem a ver com missões transculturais. Agradeço muito as mensagens desses 3 dias que ouvimos. Em nome da Assembleia de Deus, com certeza todos eles estão gratos a Deus. Aleluia. Em relação à cidade, pastor, de Bento Gonçalves, o que o senhor achou da Serra Gaúcha? Olha, fantástica, uma cidade bem estruturada, eu sou muito analítico. Dá para me analisar, gosto disso, não somente na escritura, mas sim no aspecto sociológico também. Sociológico, né? Isso me interessou bastante, andei bastante na cidade, vi coisas extraordinárias. Uma cidade bem estruturada, dá para notar que é uma cidade abençoada por Deus. Abençoada, eu sempre entendeu? falo. Ali gostaria de voltar à Escritura, que a bênção de Deus flui sobre a cidade, primeiro, através da vida espiritual da igreja. Amém. A vida espiritual da igreja muda a situação em todos os aspectos. Nós que vivemos do Evangelho, notamos que quando o apóstolo Paulo chegava numa cidade, e não somente o apóstolo Paulo, podemos falar de alguns instrumentos de Deus da Idade Média, homens que foram usados por Deus para o avivamento, que mudaram situações, mudaram a cidade no aspecto socioeconômico. Então a igreja sempre foi canal de Deus para mudar situações, para mudar vidas espirituais, para mudar a situação socioeconômica do lugar. E isso é bíblico, entendeu? Então, notamos que essa bênção flui através da igreja. E segundo, flui através da seriedade da população. As pessoas que gostam e que amam o trabalho. Existe uma expressão, eu gostaria até ler, já que tocamos essa expressão no livro de Salmos. Salmo 1 tem uma palavra muito impressionante. Na igreja onde eu sou pastor, que não é minha, é do Senhor. Mas na igreja onde eu pastoreio, eu tive o privilégio e a graça de Deus de pregar esse tema. Somente o versículo 3 diz assim, falando sobre o justo: pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Opa. E essa expressão diz assim, e cuja folha não cai, Deus. E tudo quanto fizer, prosperará. Então, a ação de Deus para a prosperidade vem do verbo trabalhar, fazer. E tudo quanto se faz, quando a igreja flui, a bênção de Deus, haverá prosperidade. E isso é impressionante. E o que eu notei aqui na cidade, em Bento Gonçalves, a prosperidade de Deus. E entender que prosperidade não é riqueza, é o bem-estar da pessoa, tanto no aspecto espiritual, entendeu? No aspecto material e também no aspecto físico. A saúde de Deus na vida da pessoa. É interessante, suas palavras são muito sábias, pastor, porque às vezes nós cristãos temos uma visão meio distorcida em relação às missões, principalmente missionários. Se eu ouvindo a sua pessoa, posso ver que os seus conhecimentos são profundos, não somente na Bíblia, mas também sociológico. Nós não estamos alienados, né? Muitas pessoas às vezes acham que o missionário foi para o campo e se alienou da sociedade. Não, pelo contrário. Nós buscamos mais conhecimentos sociológicos também, né, lógico. A sua experiência é notória em relação às suas palavras no púlpito, e parabenizo diante de Deus, aqui diante dos que estão aqui nessa entrevista, que as suas palavras são muito sábias, não só num ambiente teológico, mas num ambiente sociológico. A antropologia parece que ela está dentro do seu coração e da sua mente. Eu amo o trabalho. Por quê? Porque nós, como missionários, que trabalhamos fora da nossa cultura, até interessante frisar para os irmãos, para os ouvintes, que quando falamos um pouco sobre a contextualização, falei um pouco na quarta-feira sobre a humanização de Jesus. Ele sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, se despojou. Essa palavra vem da palavra kenosis, quando ele deixa sua glória, se humanizou e atuou como homem, sendo Deus e sendo homem. 100% Deus, como diz a expressão de alguns, e 100% homem.
quando analisamos um pouco dentro do contexto missional, a adaptação à cultura e até mesmo à antropologia missionária, o missionário ele tem que se contextualizar. Entendeu? Existe uma frase muito importante na Bíblia. É bom lembrar para os irmãos que a Bíblia é uma teologia missiológica, entendeu? A missiologia é uma ramificação da teologia, mas a Bíblia é 100% missiológica. Amém. Porque desde o livro de Gênesis, Deus estabelece a missão de Deus. Então, teve uma missão a ser cumprida. Começa no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, que vai concluir com o arrebatamento, novos céus e nova terra, enfim, que não é o caso da escatologia. Porém, tudo envolve missão de Deus na vida do ser humano. E quando Deus mandou e comissionou, no livro de Números, no capítulo 12, Deus falou para Moisés mandar 12 homens para espiar a terra prometida. Tinha uma missão, entendeu? E dentro desse contexto, encontramos sobre a sociologia. Deus disse para Moisés, escolhe um homem de cada tribo. Esses homens não eram pessoas comuns, eram líderes, príncipes. A Bíblia diz que eram príncipes. Cada um deles foram para poder espiar a terra. E eles tinham que primeiramente estudar o povo da terra, a sociologia, a convivência, entendeu? Como viviam, enfim, o hábito, o costume. Todos eles analisaram, eles entenderam a visão, só não entenderam o propósito. Trouxeram mensagem negativa e foi reprovado por Deus. Mas a sociologia, a antropologia, a cultura faz parte da vida missional. Amém. O missionário que quer ter êxito no campo, ele tem que descobrir, ele tem que conhecer o povo onde ele trabalha, a cultura do povo, entendeu? Para poder ser igual a eles. Não no aspecto físico, ou muita gente, eu estive no Japão, a turma pensava que eu era japonês. Eu fui na China, o povo pensava que eu era chinês. Por onde eu passei na Ásia, eu enganei todo mundo, pela minha fisionomia. Porém, na Bolívia, eles pensam que eu sou boliviano. Então, a adaptação faz parte do ser humano. Se Jesus se despojou da sua glória e tomou a forma humana, o missionário ele tem que fazer a mesma coisa. Jesus é o exemplo do missionário. Que bênção, pastor. Suas palavras são esclarecedoras para aqueles que têm dúvida, né? Que acham que fazer missão é se alienar da sociedade. Pelo contrário, nós temos que nos contextualizar. Claro. Estudar o contexto, não somente histórico, mas transcultural. Já que estamos entrando nessa temática, pastor, sobre a missão, sobre a parte transcultural, gostaria que o senhor falasse para aqueles que nos assistem nesse momento a respeito do seu chamado, desde ali de São Paulo até a cidade de Cochabamba, no país da Bolívia. Quando me converti a Cristo, eu entendia muito sobre missiologia. Porque eu estudei numa escola católica, onde a gente levava aula sobre missiologia. E a professora, que era uma freira, uma irmã, que a gente usava a expressão antigamente, falava muito sobre a missão jesuítas, que foram os que conquistaram na área da evangelização para a América Latina. Quando chegaram os espanhóis, os portugueses, eles acompanharam a expedição da conquista da América, o descobrimento da América Latina. E encontramos uma riqueza missional muito agradável nesse aspecto. E me fascinava aquilo, sempre me chamou a atenção. Quando aceitei a Jesus numa segunda-feira, no dia 7 de maio de 1983, 84, quando cheguei em casa, fiz a segunda oração da noite. E eu pedi para Deus me usar como missionário. Venho à tona no meu pensamento tudo aquilo que eu aprendi no colégio católico. E despertou Deus em mim uma inspiração para ser um missionário. Correto? E eu comecei o meu trabalho missionário desde a minha conversão. Lá no Pantanal Mato Grossense, a gente caminhava quilômetros e quilômetros, evangelizando fazendas, sítios e evangelizando pessoas. Sem ser missionário, naquela região, o povo já me chamava de missionário. Então já venho, me casei com 20 anos, fui consagrado para o ministério 6 meses após
o meu casamento e fui consagrado para o ministério, já trabalhando na obra de Deus. Deus continuou falando comigo a respeito da minha chamada, até que Deus cumpriu a sua palavra em mim na cidade de Rosana. Pastoreava uma bela igreja, uma boa igreja. Foi quando Deus tocou no meu coração, usou um pastor, falou comigo e nós nos entregamos para o campo missionário. E esse tema de ser missionário é bastante delicado. É verdade. Por quê? Porque quando você sai para o campo, você fica estrangeiro no teu país, você volta para se contextualizar em um processo largo, entende? Um processo. Você fica voando, até você colocar os pés no chão, tudo é diferente, entendeu? A desconfiança e tal. Aqui me senti em casa, porque o pastor e vocês me receberam de uma forma maravilhosa. E quando você volta para o país de trabalho, onde você está pastoreando ou fazendo uma obra missionária, você é estrangeiro, então você fica sem pátria. A palavra peregrino que Pedro fala para a igreja, Pedro escreve para o povo que foi dispersado, aos dispersos. Então Pedro diz assim: nós somos peregrinos e forasteiros. Isso é, nem Judá, nem a Judeia é nossa pátria, nem Israel é a nossa pátria e nem no lugar onde nós estamos. Então você fica descontextualizado em termos de pátria. Entendeu? Você foi missionário, e missionário entende perfeitamente o que eu estou falando. Porém, tem algo de bom nisso. Se nos consideramos como peregrino e forasteiro, então temos uma pátria futura, onde nunca mais vamos sair de lá. E não tem bandeiras, nem barreira cultural, nem de idiomas. É verdade. A sua história, ela impactou muita gente, eu tenho certeza, pastor. A sua história ali, ela foi impactante em relação ao seu chamado. E podemos dizer, principalmente, uma das palavras que assusta muitas pessoas que têm chamado, que é a renúncia, né, pastor? A renúncia. A renúncia, ela dói, né? Dói. Mas ela é gratificante. É um processo. Um processo. É interessante a expressão que Jesus usa com relação à renúncia. A renúncia tem um propósito e tem um objetivo. Ninguém faz renúncia na vida quando ele não tem um propósito. E qual é o propósito na vida do missionário? É ganhar almas. E para ganhar almas, você não ganha pessoas por ganhar. Você tem que conquistar a confiança das pessoas. E quando falamos sobre renúncia, Jesus nos ensina na sua palavra, e ele usa primeiramente uma expressão, a palavra discípulo. Aquele que quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Essa é a segunda. Primeiro, ser discípulo. Se a pessoa não é discípulo, ele não faz renúncia da vida. É verdade. Segundo, ele abandona tudo. Ele se nega a si mesmo. E terceiro, tem outra palavra, ele toma a cruz. Verdade. E segue a Jesus. Então é sequencial. Entende? Sequencial. Ninguém aparece renunciando. Ele tem que ser discípulo. O que significa ser discípulo? Aquele que serve fielmente a Cristo, que segue a doutrina do Mestre. Amém. Entendeu? Quando nós conhecemos a Jesus, fica fácil para ser discípulo de Jesus. E quando conhecemos e somos discípulos, fica fácil para tomar e fazer a opção de eleição. Renúncia ou não? Eu optei por renunciar. Não tive tempo de trabalhar para a minha família, não constituí nenhum bens materiais, entendeu? 6 meses de casado já fui para a obra, não tivemos tempo de ganhar dinheiro, porque o campo missionário e o ministério não é para enriquecer, é para enriquecer o reino de Deus, não no aspecto financeiro, entendeu? Não no aspecto financeiro. O único legado que o apóstolo Paulo deixou como missionário, ou como missionário, como apóstolo, ele escreve no capítulo 4 do livro que deixa para Timóteo, no capítulo 4, e ele disse para Timóteo: venha ter rápido comigo. Outra expressão de se depressa, rápido. Traz a capa e o livro que eu deixei em Troas. Então, somente 2 coisas. A herança que ele deixou, a capa e o livro.
não sou contra aqueles que prosperam, de forma nenhuma, mas eu não tive essa oportunidade. Entende? Eu acho que se eu tiver oportunidade de escrever para os meus filhos antes da minha partida, direi, traga os livros que eu tenho, porque eu tenho vários livros teológicos, alguns livros do hebraico para o português, enfim, que me fascina, eu gosto de ler. Eu pediria essas coisas, porque bens materiais não tivemos tempo de constituir. Porém, levamos muita gente para o reino de Deus. Amém? Esse é o nosso propósito e o nosso objetivo. Aproveitando essa corrente que o senhor está falando em relação do missionário ir para o campo e não pensar em prosperidade, a coisa principal que o missionário pode deixar, não só para a sua família, para os parentes, amigos, senão para todos aqueles que o conheceram, é o legado, né, pastor? É o legado. O legado é o principal. Eu creio que o legado que o senhor está deixando ali em Cochabamba, ali ainda está, eu creio que vai permanecer muito tempo ali. É uma coisa incrível, não somente ali na cidade de Cochabamba, mas a nível nacional e internacional. É aí que está a recompensa de quem tem chamado. Às vezes é o legado que às vezes o próprio missionário não percebe, que está deixando um legado imenso que nem mesmo ele está visualizando isso. É verdade. Eu gostaria que você falasse qual foi a maior barreira, claro, inúmeras barreiras com certeza transcultural, mas a que mais lhe impactou ao chegar ali ou por esses tempos agora? A cultura sempre foi o fator predominante na adaptação, que não somente eu, mas vários missionários têm enfrentado. Porém, eu tive o privilégio de ter um pastor que me deu todo o apoio, uma igreja que me deu respaldo em todos os aspectos. Em nenhum momento a igreja de Presidente Prudente me abandonou. Sempre esteve presente comigo, sob a liderança do pastor Carlos Padilha, depois sob a liderança dos nossos pastores até a atualidade. Isso aí traz um benefício na vida do missionário no aspecto emocional muito forte. Você saber que tem alguém que ora por você, que está ao seu dispor quando você precisa de um conselho e que está para estender a mão quando você precisa de uma mão amiga. Por que digo isso? He vivenciado isso na vida de muitos companheiros no campo missionário que chegaram com uma emoção transbordante. Eu vim, vou fazer isso, vou ganhar isto e tal, e tal, e tal. Porém, quando confronta a situação negativa da parte transcultural, esse choque é muito forte. E sempre o primeiro choque que nós temos é a liturgia. Temos uma liturgia bem moderada dentro da Assembleia de Deus. Saiu daqui, foi para a Bolívia, a liturgia é completamente diferente. Esse é o primeiro choque. E nós que somos criados com essa mentalidade assembleiana, tudo pra gente é pecado. E lá não é, entendeu? Porque é a liturgia. E isso aí foi o que me marcou e que quase me matou no aspecto emocional. Eu tive que tirar de mim essas coisas, essa renúncia, para poder me transculturar com os cultos, a forma de pregação. Eu era um pregador bem afoito, aquela com a dinâmica, mas lá não funciona esse tipo de pregação. Lá a pregação é mais textual, entendeu? Mais expressão. Então, tive que relutar bastante com essas coisas para poder me atualizar. Foi um processo muito largo. Mas com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, tivemos êxito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O que me levou a ser um pouco mais textual hoje na interpretação da Escritura. Amém. Entendeu? Porque me adaptei ao sistema da igreja. E a igreja foi edificada. Eu dou várias conferências, não me considero conferencista, mas faço bastante seminário, dou seminário para líderes, formação de líderes, em todas as áreas. E apoio muito a formação de obreiros. Temos uma leva de jovens que, ao chegar em Cochabamba, vou ministrar um seminário para a formação de pregadores, homilética, comunicação e hermenêutica. Estou preparando sobre esse tema. Então, tenho sido muito útil no campo missionário dentro do labor que Deus entregou para nós. Incrível, pastor. Suas palavras se nota a paixão que o senhor tem pelas missões, não somente
no Brasil, mas as missões transculturais, principalmente no contexto da cultura boliviana. Em relação, falando da cultura, pastor, qual é a visão que o senhor tem em relação, não cristocêntrica em relação às almas, mas em relação às culturas ali dentro da Bolívia? São várias etnias que estão ali dentro, né? Sim, temos 36 idiomas, 36 etnias e cada povo com a sua cultura. A cultura é bom frisar para os companheiros, para os nossos irmãos, aquele que ama o trabalho missionário. A cultura, nós mal interpretamos a cultura. Existe agora a cultura, não sei disso, não vou usar a expressão, porque tudo agora que a gente fala através da rede social já se mal interpreta. Mas não é esse, é a realidade. O que é a cultura? A cultura envolve um país no seu aspecto de hábito. E dentro desse hábito está a gastronomia, entendeu? O sistema, a alimentação, a vivência do país. Dentro do país temos os estados. Por exemplo, Cochabamba é bem peculiar com a sua cultura. A gastronomia é diferente, o povo é diferente da sua cultura. O povo cochabambino, ele é muito fechado, muito desconfiado. E tem história do porquê o povo é assim. Por exemplo, dentro da cultura cochala, da região do altiplano, o povo já é um pouco mais de mão fechada. Agora, você vem para Santa Cruz de la Sierra, que o irmão conheceu. É um povo aberto, alegre, comunicativo, similar ao povo brasileiro. O povo da nação Camba ou do Oriente, eles são muito dados. Entendeu? Eles, para gastar dinheiro, não pensam duas vezes. O cochabambino primeiro contabiliza. Só para ter uma ideia, quando eu cheguei, me chamou a atenção isso, uma irmã que era nossa tesoureira. Eu não sei o que eu falei para ela, que a gente ia tomar Coca-Cola ou algo assim. Naquela época, eu ainda, para agradar eles, eu tomava Coca-Cola, mas não tomo. Aí ela fez a conta e falou, pastor, naquela época a Coca-Cola custava 6 bolivianos, de 2 litros, 6 bolivianos. E ela mencionou, pastor, se a gente gastar 6 pesos bolivianos por 1 litro de Coca-Cola, não vai matar a nossa fome. Porém, se comprarmos 2 litros de leite e 25 plátanos, que é banana, na época daria 5 bolivianos com 50 centavos. E tem lógica. Tem lógica, é verdade. Tem lógica. Então é melhor não comprar Coca-Cola e tomamos leite, comemos a banana. E eu falei, desculpe a expressão da palavra, caramba, que cultura. É incrível. Entendeu? Mas tem lógica. Tem lógica. Mas por que isso? Dentro da antropologia, os antropólogos estudaram essa diferença cultural dentro de um mesmo país, entre o altiplano, Cochabamba, e os cruceños. É porque Santa Cruz é uma terra produtiva. Entende? E você tem um quintal, um pátio, e lá atrás você planta banana, nasce banana. Se você plantar alface, nasce alface. Se você plantar mandioca, nasce... Então, é uma facilidade da pessoa, vai lá, tira e vende ou come. Em Cochabamba, não. É uma região montanhosa, onde tem só pedra. Então, quando eles plantam chunho e plantam milho, eles têm que guardar isso para o ano inteiro. Porque não produz. Como Santa Cruz é uma terra produtiva, eles comem, bota, joga, entendeu? Volta a plantar, nasce, come de novo. Enquanto lá a gente planta o milho uma vez ou 2 vezes no ano, eles plantam 3, 4, 5 vezes aqui e produzem. Então essa diferença cultural é fascinante. É isso que diferencia. E quando a gente chega lá, esse período de adaptação, até entender o que é cultura, demora para nós. Demora, é verdade. Demora. Então você tem que tirar de pouco a pouco isso da tua mente e se adaptar à cultura. E a liturgia é predominante. Entendeu? É predominante. E outra coisa que é bom que os irmãos saibam com relação a isso, quando falamos sobre essa cultura, justamente o tema da criação dos filhos. Entende? Criar os filhos. Muito importante esse tema. Por quê? Em Cochabamba, no altiplano, a cultura quechua, os quechuistas passam a sua cultura para os seus filhos cantando. No campo, quando eles saem para poder apacentar as ovelhas, o pai leva um rádio pequeno,
e toca música em quechua. E através do cântico quechuista, os filhos que vai atrás, ajudando a apacentar as ovelhas, eles passam a cultura cantando. Essa criança cresce. Alguns chegam no quartel, são tenentes, fazem carreira militar, chega a ser comandante, mas ele não perde a cultura. Porque está enraizado desde criança. Né? Porque eles passam a cultura, o que não acontece em muitos países. É verdade. É incrível a sua explanação em relação à cultura local ali do povo boliviano. Eu pude ver literalmente com meus olhos que eu morei ali em Santa Cruz, como o senhor de fato falou. Mas é interessante frisar, eu tenho duas perguntas em relação disso para a gente terminar a nossa dinâmica de entrevista, mas eu quero frisar essa parte da irmã tesoureira, me chamou a atenção, inclusive para aqueles que nos assistem, em relação a essa dinâmica dela de administração. Sim, sim. Vale a pena a gente frisar, pastor, nós assim como missionário, para aqueles que nos assistem, tem chamado, principalmente pastores de muitas cidades no Brasil e outros países também vão nos assistir essa entrevista, vale a pena frisar sobre essa pequeno detalhe dessa entrevista que me chamou a atenção, eu creio que vai chamar a atenção de muitos obreiros, muitos pastores, presidentes de várias igrejas e também de crentes Cristo Jesus, a respeito dessa administração dela, ou seja, em vez de tomar uma Coca-Cola, ela pensou num alimento mais sólido para poder matar, mais saciar, nutritivo. Saciar. Aí a gente voltando, trazendo, eu posso trazer nesse contexto em relação às missões para quem está segurando a corda. Vale frisar, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão que é importante, interessante, que tem a ver com a nossa entrevista, elas são para aqueles que nos assistem. A contribuição, ela vale muito nesse momento, né, pastor? Por exemplo, há quem diga, eu fiz missiologia com o pastor Valdemar Carvalho da Cairós, que já faleceu, um grande missiologista, e ele sempre falava isso justamente na Coca-Cola. Ele falava, se você parar de tomar uma Coca-Cola por mês, por semana, você pode juntar aquele dinheiro e contribuir nas missões. O que o senhor tem em relação a dizer? Não, mas é lógico, tem lógica. Isso é uma realidade. É bom lembrar aos irmãos que vamos contextualizar-nos dentro da nossa missiologia assembleiana. A Assembleia de Deus é uma igreja missionária. Eu mencionei essa semana, não sei se foi na terça ou na quarta, que a igreja é uma igreja missionária. Porém, depende muito do líder, do pastor. Neste caso aqui, vocês estão de parabéns com o pastor, porque é um homem de Deus que ama a missão, tem uma visão missionária muito ampla, entendeu? Não somente uma visão, mas se contextualiza com a visão. O que eu quero dizer com isso? Ele palpa a realidade do campo missionário na prática. Ele vai, pisa solo missionário, visita os seus missionários, vê a dificuldade do missionário. A missão, por que a missão é tão dependente da contribuição? É bom lembrar para os irmãos que Jesus, no seu ministério terrenal, sendo Deus, ele poderia ter feito o que o povo esperava, o que os judeus esperavam dele, não ter dependência com relação aos homens para o seu ministério. Mas Lucas, no capítulo 9, relata sobre 4 mulheres que ajudavam o ministério de Jesus. E ao concluir o versículo, Lucas diz, e outras mulheres. Ali está Susana, ali está Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. E essas mulheres se levantaram com o propósito de ajudar Jesus no seu ministério terrenal. Entendeu? Uma delas era a esposa do superintendente, naquela época, o mordomo de Herodes. Era um homem que tinha uma influência, um poder aquisitivo bem elevado. Mas essas mulheres ajudavam o ministério de Jesus. O apóstolo Paulo, da mesma forma, Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo, outra igreja despojei eu, recebendo dela salário, para não ser pesado para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito próspera, mas era uma igreja um pouco, desculpe a expressão da palavra, um pouco miserável, porque se omitia de apoiar o ministério do apóstolo Paulo. Porém, a igreja de Filipos já era uma igreja dadivosa. Era uma igreja que tinha o coração aberto. E Paulo, até vou ler para os irmãos essa expressão bíblica para não citar errado, de repente uso um pouco o espanhol e alguém possa não entender. Mas Paulo escreve para esta igreja de uma forma, ouça o que disse Paulo para a igreja dos Filipenses no capítulo 4. Ouça.
muito me regozijei no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, da qual, na verdade, andáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Entendeu? A igreja enviou oferta missionária para o apóstolo Paulo. Aí vem a famosa expressão que muitos pregam: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu? Paulo estava falando aqui sobre o contexto da sua vida missional. Eu sei ter fome, sei passar necessidade, sei andar descalço, ou usar terno de primeira como andar de camisa. E a igreja supriu a necessidade do apóstolo Paulo. A contribuição missionária é essencial. Essencial. E tem uma coisa: vocês abençoam os missionários que estão no campo e em recompensa Deus abençoa vocês, porque o trabalho missional é a continuação do ministério de Cristo. É verdade. É interessante essa visão, pastor. Eu frisei isso porque é interessante. Aquele que nos assiste, às vezes não tem uma ideia do que o missionário passa no campo, a importância, como voltando novamente essa administradora e essa tesoureira, ela viu a necessidade do contexto histórico do momento. Qual era o contexto histórico do momento? A escassez de recursos. É isso mesmo. Então ela fez o possível para poder administrar ali bem, para alimentar todos aqueles que estavam envolvidos ali naquele momento ali sociável, porém com base no pé no chão em relação ao contexto histórico do momento. Vale a pena a gente, antes da gente terminar essa entrevista, falar sobre isso, porque a importância do sustento missionário é muito importante. Você que nos assiste, contribua com a obra do Senhor nas missões. Quando você investe no missionário, né, pastor? A gente não pode fazer barganha. Eu vou comprar um carro novo porque Deus vai me abençoar se eu investir na missão. Não é isso. Você está investindo em missões, você está investindo no reino de Deus. E o Senhor, de alguma forma ou de outra, Ele vai lhe recompensar. Só não espere bens materiais, que é fazer troca com Deus, vou dar isso para ele me dar. Não, espere o galardão de Deus, que em alguma área Deus vai te abençoar, contribua sempre. O pastor é um homem de Deus, está ali. Você que faz parte da Assembleia de Deus Bento Gonçalves, você que faz parte de outras igrejas, contribua sempre com a obra missionária, que é muito interessante. E, pastor, só para a gente terminar essa parte do contexto histórico ali de Cochabamba, Bolívia, vou lhe perguntar algo que eu acho até hoje bem interessante, que eu já tomei. Eu não sei se você já tomou a chicha, a famosa chicha. Chicha. Eu não sei se é diferente dali do Equador, com os quechuas, os indígenas quechuas, né, ali no Equador. Me ofereceram, eu evangelizei inúmeras tribos para honra e glória do Senhor ali, dos quechuas no Equador. E tomei, tive a oportunidade de tomar a chicha, não sei se é a mesma ali, você pode falar. Em Bolívia temos dois tipos de chicha. Temos a chicha camba, que é o refresco. É natural que todo mundo bebe, mas a chicha colha, isso é, do altiplano, de Cochabamba para lá, já é uma bebida alcoólica. Quem beber aquilo está frito. Passa a ver estrelas em pleno dia, entendeu? Então não é recomendável beber. Mas voltando ao contexto histórico da chicha, eu estive em Cusco, no Peru. Cusco, eu também visitei para conhecer mais sobre a cultura e fiquei fascinado com a cultura. Né? Incrível, uma coisa linda, uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. E descobri, através do guia turística que a gente contratou para mostrar para a gente, explicando sobre as construções magníficas dos incas. Então ele falou assim para nós que enquanto os trabalhadores incas trabalhavam, ou do Império Incaico trabalhava, as nhustas, as moças, que nhustas é uma palavra quechua que se refere à moça, carregava balde de chicha para poder dar para os trabalhadores, e isso incentivava. Interessante isso até mesmo para os nossos líderes, entendeu? Todo ser humano necessita de estímulo no trabalho, e no reino de Deus da mesma forma. E aprendi muito ali, sempre aplico quando eu dou seminários sobre liderança. O imperador chegava e dava palavra de ânimo para os trabalhadores toda manhã. Passava por ali e ele se sentia honrado porque o imperador estava ali, dando uma palavra. E as moças, as meninas, serviam
chicha para eles beberem, entendeu? Então, é gratificante esse trabalho. Quando o líder se preocupa, quando o líder está presente, como notei a presença do nosso pastor aqui em todos os cultos, que é um pouco raro já hoje em certo lugar, porque certamente é a função do líder, mas em vários lugares o líder se ausenta, ele delega e ele fica em casa. Entendeu? O que não, o líder tem que estar presente. Ele tem que ser a peça número 1 de qualquer conclave da igreja, entendeu? Para ele, e todo mundo segue. Então, e a história da Chicha é algo fantástico. Mas eu não bebo. É que a Chicha ali do Equador, ela é um pouquinho diferente, porque ela é mascável, é isso que eu quis dizer. Sim, né? Não, mas isso sim, também em Cochabamba. É mascável, é isso. Ela é fermentada e mascável, né? Então os indígenas mascam e jogam ali e você tem que tomar aquilo ali. A Chicha em Cochabamba, a melhor Chicha é da região de Punata. Punata está a 60 quilômetros de Cochabamba. Então tem um tacho bem grande, assim, feito de pedra, bem feito, alguns são umas panelas grandes, e quando colhe o choclo é um pouquinho maior que o grão, é maior que o nosso milho, entendeu? Né? É maior. Então eles colhem o milho, o choclo, aí eles chamam as pessoas e deixam ali 3 dias fermentando aquele choclo. Depois as pessoas se reúnem ao redor, pegam o choclo e vai mascar. E cuspir dentro daquele tacho de água. Essa é a melhor chicha que tem, porque é a melhor fermentar, porque é fermentado com a saliva. Isso é cultura que não é apto para a cultura bíblica. Foi essa que eu fui obrigado a tomar, até porque um dos caciques falou, se eu não tomasse, eu não seria bem-vindo. Sim. São barreiras que a gente enfrenta, nós missionários. Mas ficou bêbado não, né? Não, porque foi só um pouquinho. E ela foi uma coisa que a gente mas eu tenho que fazer isso por amor às almas, né? Sim. Então eu tive que enfrentar isso. É interessante na antropologia, o senhor falando ali de Cusco, eu tive inúmeras vezes em Cusco, Machu Picchu também. Sim, Machu Picchu. São histórias ali que a gente aprende dos primórdios das escolas, né? E é interessante frisar isso, que ali também Cusco e Machu Picchu são cidades históricas, são cidades que estão dentro dos livros de história do nosso país, do Brasil, né? E esse é o privilégio do missionário. Às vezes a gente tem esse privilégio de conhecer outros lugares, outras culturas, né? Nas nossas andanças de missões. Pastor, é interessante, eu gostaria, antes de terminar essa breve entrevista aqui, de dinâmica de entrevista, o senhor falasse a respeito, depois a gente vai voltar por umas palavras para o senhor motivar as pessoas que não assistem. Em relação agora, voltando ao contexto histórico, nosso local aqui, em relação dessa entrevista da ID Rádio Gospel, que estamos presentes não somente aqui em Bento, mas em região, e é onde a ID está sempre presente nas suas coberturas, não somente de eventos, senão também de entrevistas. Gostaria que o senhor falasse a respeito dessa nova parceria em relação do seu ministério ali em Cochabamba e aí de Rádio Gospel. Pois para mim está sendo algo admirável no momento, não esperava esse momento com vocês. Primeira vez que eu assisti à transmissão da rádio foi quando entrevistaram o pastor José do Amarante e fiquei muito impressionado a forma que vocês fizeram, bem profissional. É bom entender que a capacidade e a unção de Deus não é somente para falar línguas estranhas. A capacidade é justamente para que nós estemos voltados para a realização da obra dentro do reino de Deus. E essa capacitação vem de Deus. É bom lembrar que Deus foi o primeiro locutor em toda a história da raça humana. Dentro do contexto da hermenêutica, enfim, da arte de falar e de pregar, aprendemos isso de Deus. Deus tem um meio fascinante de se comunicar e a gente acaba aprendendo com ele. E Jesus, então, nem se diga, entendeu? Algo tremendo. Então, quando falamos sobre vocês, sobre a Rádio Gospel, ID Gospel, eu quero parabenizar vocês e estamos prontos também para apoiar. Amém. Podemos fazer um enlace desde Cochabamba aqui, quando vocês acharem por bem. Temos jovens, temos médicos, doutores que podem interatuar no aspecto de transculturação, no aspecto missional e, por que não dizer, até mesmo teológico. Entendeu? Aqui nós temos essa capacidade tão grande quanto os nossos teólogos aqui do Brasil, mas dá para fazer alguma coisa, sabe?
Modéstia à parte sua, né? Enfim, pastor, é um prazer. Eu quero falar em nome Paulo Ricardo, Henrique Gomes, é minha pessoa, o pastor também que nos encontra. Mas é um prazer imenso fazer essa parceria com o seu ministério ali Amém. em Cochabamba, Bolívia. Amém. E vamos hablar, ¿no? Hablaremos, Amém. por supuesto. Luego estaremos en vivo, ¿no? En vivo. Directo de Cochabamba, país de Bolivia, hacia Brasil, para que nosotros los brasileños podremos ver cómo son los cultos por allá y para que conozca. Yo quiero enviar saludo a la distancia a los bolivianos, a los hermanos de Cristo, desde allá de Cochabamba. Estoy acá al lado de su pastor, un gran siervo de Dios brasileño, pero que tiene el corazón boliviano y tiene la llama de Dios que arde em seu coração, em seu peito e em sua mente. Muitas graças, meu pastor. Muito obrigado por essa entrevista. Amém. Gostaria de terminar essa entrevista com uma palavra de motivação para aqueles que nos assistem, que têm chamados. Quais são as palavras que você pode falar? Amém. Grato a Deus pela oportunidade, por servir ao Senhor neste campo missionário. Recapitulo, sou pastor desde meus 20 anos de idade. Já formei inúmeros pastores. Já formei muita gente no ministério que atua comigo. Sou grato a Deus porque por onde eu vou, no interior de São Paulo, no Mato Grosso, sempre encontro alguns que quando eram crianças, que começou comigo, hoje são líderes, são pastores, até mesmo pastores de campo. Tenho muita amizade e glorifico a Deus porque é algo impressionante. À noite toquei um pouco a respeito da sucessão ministerial. Você é filho de pastor, filho de missionário, e sei que muitos filhos de pastores, de missionários, estão ouvindo a gente ao mesmo tempo, e deixar uma palavra clave para vocês, que sucessão ministerial é algo teológico, bíblico e divino, correto? Falei um pouco sobre Jesus nesse trabalho de contextualização sobre o trabalho missionário na obra do Senhor. Jesus tinha 4 irmãos. Interessante que os 4 irmãos de Jesus se destacaram no ministério. E um deles foi o que mais sobressaiu, que mais a gente se enfoca nele, que é Tiago, a quem a Bíblia também chama de Jacobo. É bom notar que pela Escritura havia 3 Tiagos. Entendeu? 2 o que mais se falava, o Tiago Alfeu, Tiago o menor e Tiago irmão de Jesus. Então há uma grande diferença, porque Tiago era um nome muito comum como José nos dias atuais. Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. A história relata que a família de Jesus pastoreou Jerusalém por um período de 70 anos, somente para a sucessão com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. Ali parou a sucessão da descendência da família de Jesus na liderança. Hoje se critica muito esse tema, filho de pastor não pode ser pastor. Claro que pode. Pode, uma vez que tenha chamada. Porque nem todos os filhos de pastores também têm a chamada de Deus. Se não tiver chamado, então, certamente, modestamente, aquela pessoa deixa o lugar. Mas quando tem chamado de Deus, Deus respalda o seu ministério, Deus usa seu ministério, Deus capacita seu ministério, assim como aconteceu na Bíblia. Só para que vocês tenham ideia. Capítulo 24 do livro de Lucas. Os 2 discípulos caminhando para a aldeia chamada Emaús. Como se chama um deles? Um dos discípulos se chama Cleófas. Interessante porque Jesus e porque Lucas menciona somente o nome de um, era o mais conhecido. Agora, quem era Cleófas? A esposa de Cleófas, quando Jesus estava ali na cruz, João faz menção do nome das mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Maria de Cleófas. Isso quer dizer, Maria, esposa de Cleófas. E quem é Cleófas? A história relata que Cleófas era irmão de José de Maria, marido de Maria. Então, vamos usar a expressão, Cleófas seria tio de Jesus por parte de José. Entendeu? Por parte de José, seu pai de criação. E família. Então, quando ele desanimou, quando seu companheiro, que a Bíblia o deixa no anonimato, eles voltaram para Emaús. Mas Jesus falou, eu não posso perder essa turma.
E foi com eles, apareceu caminhando. E enquanto eles caminhavam, começou a desvendar a Escritura. E diz a Escritura que lhe abriu os olhos. Outra tradução diz a mente. Porque a mente deles estavam fechando. Para ter uma revelação de Deus, é necessário que Deus toque a mente espiritual para que entendamos. Interessante essa expressão. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A palavra cegar no entendimento é deixar off, não entender. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca a mente, abre os olhos e você passa a ver a glória e entender a vontade de Deus. Jesus foi até Emaús e quando chegou na casa, na aldeia, ele pegou o pão, abençoou, e quando ele abençoou, se lhe abriram os olhos, a mente. E Jesus desapareceu. E Cleófas, que conhecia Jesus, por que não dizer desde criança, disse, é o Senhor. Glória a Deus. Voltemos. Aquele que tem o encontro com Jesus, e se está por caminho diferente, quando o Espírito Santo lhe toca, automaticamente ele volta para o ministério. Amém. Porque ministério não é fácil, dói na alma, é verdade. Passamos por necessidade, por privações, passamos por decepções porque somos humanos, não frustrado. Eu estou 38 anos no ministério, já sofri todo tipo de sofrimento, mas não me frustrei de Deus nem do ministério. Me decepcionei dos homens, mas não estou frustrado, porque Deus tocou a minha vida e tenho uma visão clara daquilo para o qual Deus me chamou. Que bênção, pastor. Olha, suas palavras são reais e verdadeiras. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer, pastor Júlio, a sua entrevista. Amém. Foi de bênção, não só para nós que estamos aqui nessa entrevista, mas para todos aqueles que nos assistem. Suas palavras são reais, são verdadeiras. Se sente aquele amor, a paixão pelas almas e pelo seu chamado. Quero que Deus continue a lhe usar grandemente, que Deus continue a lhe usar, não somente ali em Cochabamba, mas por onde o Senhor lhe enviar. Muito obrigado, quero em nome aqui, ser audacioso, em nome daqui da Assembleia de Deus, agradecer a sua pessoa nessa entrevista, em nome da Rádio de Gospel também, a sua presença aqui foi de bênção para todos nós, os que moram aqui em Bento, estiveram nesse congresso, estiveram até ontem, a participação na sua ministração foi excelente, foi uma bênção. Parabenizo a sua pessoa como um homem de Deus e como um ser humano também. O senhor é um homem que é apaixonado. E a sua sobrevivência entrevista ardeu meu coração, que dá vontade de voltar amanhã já para isso. Voltamos. Bolívia tem espaço. Amém, pastor. Brevemente estaremos lá lhe visitando em Cochabamba. Amém. Já estive algumas vezes lá, mas mais uma vez eu quero estar lá em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Júlio, pela sua entrevista, seu tempo precioso nesse momento. Amém. Muito bem, esse foi o pastor Júlio César Barros, grande homem de Deus, brasileiro que mora há anos ali na cidade de Cochabamba, no país da Bolívia, e foi uma honra estar aqui do lado desse grande homem de Deus, um missiologista, um homem que tem a visão e passou um pouco da sua visão nesse breve relato, nessa entrevista na Rádio de Gospel. Rádio de Gospel sempre fazendo cobertura em eventos e também fazendo entrevista com homens de Deus como esse que se encontra aqui ao meu lado, a voz da comunidade cristã.